Olá moçada, tudo bem? Estamos aqui de novo então para a gente conversar um pouquinho sobre a Baixa Idade Média como prometido, né? Então vamos lá, o que foi esse sistema? Lá na nossa página de história você já tem alguns textos e eu vou ainda, prometo, passar alguns mapinhas para você poder ter um pouco mais de ilustração nessa nossa fala. Aqui eu vou falar alguns minutos com vocês, daquela maneira mais informal, só para a gente fixar ali o que está lá no texto, né? E conversar um pouquinho de maneira verbal aí, né? De um tete a tete aí com você, sobre esse período da chamada Baixa Idade Média. Então isso aqui vem a reforçar exatamente os nossos textos. Convido-os a ir lá na minha página para poder então ler um pouquinho lá os textos que eu coloquei e o que escrevi e os mapinhas que eu ainda vou colocar. Beleza, vamos lá, sem enrolação. A Baixa Idade Média é o período tradicionalmente conhecido como a crise do sistema feudal, certo? Beleza? Então, um sistema feudal que a gente estava conversando aí nas últimas aulas, caracterizado pela sua ruralização, caracterizado pela sua fragmentação do poder, pelo pouco comércio, mas um comércio interno, mais um comércio em torno de trocas e com pouca utilização da moeda. Senhores feudais, né, comandando efetivamente o poder, e a Igreja Católica com um pano de fundo, exercendo aquele poder que a gente chama de universal, um poder tanto religioso como político. A gente até costuma brincar, né, que essa é talvez a maior senhora feudal, né? Ou seja, ela tinha ou detinha a maior quantidade das terras, exercia, portanto, um poder político inegável, mas, sobretudo, exercia um poder moral, um poder espiritual. As pessoas, então, de certa maneira, faziam tudo aquilo que a igreja determinava. Aqueles que não fizessem, a minoria dentro da Europa Ocidental, estavam passíveis de serem perseguidos, serem até, de repente, torturados, presos, queimados na fogueira, enfim, da Santa Inquisição. Legal, esse é o mundo rural, esse é o mundo que começa a entrar em decadência a partir dos séculos 10, 11, 12 por aí. Tradicionalmente, a Baixa Idade Média é caracterizada cronologicamente como o período do século X ao XV, dos séculos X ao XV. De qualquer maneira, isso, como a gente já falou em diversas outras oportunidades, é uma forma de divisão, né, bastante artificial. Esteja a Idade Média compreendida entre os séculos 5, 4 até o século XV ou XVI, não importa muito. Dependendo do historiador, essa cronologia vai ser diferente. Mas o que a gente sabe e é exatamente por isso que é tão artificial essa divisão, a história ela é um processo e os seus acontecimentos, as suas ocorrências, as suas transformações ocorrem lentamente. Então a gente pode dizer, vamos voltar ali, que a Baixa Idade Média é o momento que caracteriza a crise do sistema feudal, tradicionalmente compreendida entre os séculos X e XV, mas que você pode encontrar com outras divisões. O fato é que a partir dos séculos 9, por aí, 9, 10 e 11, para muitos historiadores, inclusive, é um período conhecido como Idade Média Central, o sistema se estabilizou. Se estabilizou, que bom, que legal, se estabilizou. Ou seja, a vida rolava meio que tranquilamente, as grandes guerras entre os antigos povos bárbaros foram diminuindo, a Igreja Católica foi aumentando o seu controle, portanto, de certa maneira, foi pacificando através de uma espécie de homogeneidade cultural os povos, os antigos povos bárbaros, que agora já podemos imaginar aí uma sociedade cristã, uma sociedade mais unificada em torno da cristandade. Pois bem, essa estabilidade, no entanto, com a diminuição das guerras, gerou crescimento populacional. Então, em torno de 200, 300 anos,
Isso faz a diferença. Afinal de contas, não havia a expansão territorial dos feudos na mesma proporção do que esse crescimento populacional. O que vai acontecer? Óbvio, vai faltar espaço, né? Falta espaço. Uma vez faltando espaço, as pessoas vão ter que sobreviver de alguma forma. A gente sabe que muita gente que não está, até hoje, inserido na economia formal, tem que se virar. Às vezes consegue se virar praticando algumas atividades ilegais, do tipo pirataria, um comércio clandestino, alguma forma, de certa maneira, que a faça sobreviver, mesmo fora das regras do jogo. Mas, em algumas oportunidades, essa sobrevivência acaba descambando para a violência, às vezes de uma maneira natural e esperada. Então, os sequestros, os roubos, os saques, enfim. E é o que aconteceu ali, num clima de ultra instabilidade, grupos de bandoleiros, pessoas que saíam pelas estradas assaltando, tentavam invadir muitas vezes as cidades, criavam um clima de muita instabilidade. Por outro lado, uma forma de sobrevivência sempre foi o comércio. O comércio já existia dentro dos feudos, como eu disse, portanto, algumas pessoas já tinham essa habilidade e levaram essa habilidade para fora dos feudos, num amplo encontro em feiras improvisadas, em áreas entre estradas que muitos chamam de nós de trânsito, e daí surgiram muitas vezes até centros urbanos em torno desse pequeno comércio, com uma defesa natural daqueles que ali estavam, construindo, portanto, as suas muralhas, os seus fossos, as suas enfim, cercas, para poder então melhor se defender. E ali, em torno dessa defesa improvisada, né, melhor do que nada, muitos começam a construir uma casinha ali, uma casinha aqui, a igrejinha, enfim, começa uma comunidade. Em outras áreas, as cidades já eram pré-existentes. E elas começam a ter outra característica, exatamente essa característica comercial. Elas poderiam ser centros religiosos, centros administrativos, e passaram a ter, agora, uma atividade comercial incomum, se comparado com o período áureo do feudalismo. Portanto, o comércio é o tom. Esse comércio, que passa a gerar dinheiro e passa a organizar uma espécie de pré-capitalismo, tem um agente, a burguesia. A burguesia é um nome que se dá, toma cuidado com isso, ao comerciante deste período específico da história, período da Baixa Idade Média. Então, só este período, a partir dos séculos 9, 10, 11, mais especificamente por aí, século 11, e não antes, você pode falar em burguês. Exatamente porque burguesia é uma palavra que deriva de burgus, que em latim quer dizer fortificação. E essa fortificação é justamente a proposta de defesa do comércio da burguesia, do comércio efetuado por esses comerciantes que saíam dos feudos. Então, o burgo, ou a cidade, é um nome que se dá a partir daí, ou que se adotou a partir daqueles que moravam dentro de uma área protegida, ou seja, de uma área constituída por um burgus, por uma proteção. Então esse sujeito, né, eles são os burgueses, os moradores dos burgos, normalmente se identificam, então, convencionalmente, com o comércio. Legal. Esses sujeitos não estão mais protegidos pelos senhores feudais. Muitas vezes eles estão, na verdade, em franco conflito com os senhores feudais. E esse conflito acaba gerando uma necessidade, a necessidade de se proteger. Com quem que eles vão contar para se proteger? Você lembra que ali no meio dos senhores feudais, lá da época dos bárbaros, já existia um rei. Esses reis foram tendo títulos, passando seus títulos de rei para os seus filhos, enfim, para as novas gerações. Portanto, título hereditário, mas não exerciam exatamente esse poder, não tinham poder de fato.
Por isso, eles é que vão ser os mais interessados em se associar à burguesia, portanto, a burguesia pagando impostos, montar um exército e exercer esse poder. O que você está percebendo então na minha fala? Temos um comércio mais intensificado, temos a ascensão das cidades, muitos chamam isso de renascimento comercial e urbano. Temos um rei que antes não tinha poder e começa a ter. Qual é o interesse da burguesia? Terceirizar a sua proteção. Alguém que efetivamente tome conta do poder político e que defenda a burguesia. A partir daí, então, você já tem algo que é diferente. Não é mais aquele sistema tradicionalmente feudal. Existe uma transição, a transição feudo-capitalista. E essa transição resultará onde? Exatamente na época moderna. O que a gente vai ver na próxima aula é como algumas questões ainda contribuíram demais para o desenvolvimento mais intenso desta transição. A começar das cruzadas, e a partir das cruzadas, então, a chamada abertura do mar Mediterrâneo. Então a gente se encontra num próximo momento falando das cruzadas, essa é a minha promessa, beleza? Retomando essa desestruturação que, naturalmente, nós percebemos agora. Um sistema que era rural vai aos poucos perdendo a sua ruralização. O sistema que era descentralizado ou fragmentado, aos poucos vai percebendo poderes cada vez mais centrais, poderes que a gente pode chamar de nacional ou nacionais. São as famosas monarquias nacionais. É um novo mundo, não é? É um novo mundo que vai se formando. Um sistema que vai passando de agrícola para comercial, efetivamente. Legal? Então é isso que a gente vai ver e vamos perceber como as cruzadas contribuíram e muito também para a formação desse mundo. Ok? Tchau, pessoal. Até a próxima.